Boa noite, pessoal. Meu nome é Débora. Nós vamos estar falando sobre o sistema articular, especificamente do esqueleto apendicular, suas características, classificação e movimentos. Nós dividimos em 3 tópicos, aonde eu vou estar no início da apresentação, seguindo com a Amanda e depois com a Aline. Então, vamos lá. Nosso esqueleto ele é dividido em 2 classificações, né? Nós temos a parte do esqueleto apendicular, onde nós temos os nossos membros superiores e inferiores, e o nosso esqueleto axial, que é a parte do crânio, região torácica. Então, como eu disse no começo, a gente vai falar das articulações do esqueleto apendicular. Falando um pouquinho do que é a articulação. A articulação nada mais é que a junção entre 2 ou mais ossos. Ela é dividida em 3 tipos: fibrosas, que são as sinartroses, cartilagíneas, arfiartroses e a sinovial, que são as diartroses. Eu vou estar explicando, compartilhando com vocês um pouquinho sobre as fibrosas. As cartilagens fibrosas, elas têm pouco ou nenhum movimento. Depende do comprimento dessa fibra. E ela se classifica em 3 tipos: suturas, sindesmoses e gonfoses. Nós temos as suturas, que são encontradas nos ossos do crânio. Ela é uma articulação fibrosa, porém eu não vou explicar a respeito dessa articulação especificamente, porque ela faz parte do esqueleto axial. Esse tipo de articulação nós encontramos também entre o rádio e ulna e tíbia e fíbula, com uma membrana interóssea. E ela permite, sim, um pouquinho de mobilidade. A gonfose, ela também faz parte das sinartroses ou cartilagem fibrosa, por isso que eu trouxe ela assim como a sutura, né, os ossos do crânio, só que ela também faz parte aí do nosso esqueleto axial. Então, eu apresentei apenas para que vocês tenham conhecimento de que elas são sinartroses. Nossa próxima categoria de articulação é a anfiartrose, ou cartilagínea, que são ricas em cartilagem. Essa articulação possui movimentos, porém limitados. Os ossos dessa articulação estão unidos por cartilagem hialina ou fibrocartilagem. Esse tipo de articulação é dividido em 2 principais tipos: sincondroses e sínfises. A sincondrose, geralmente, são articulações temporárias, ou seja, permitem o crescimento de ossos longos. As sincondroses são unidas por cartilagem hialina. De exemplo, temos as cartilagens costais, que se articulam com a costela e o externo. Já as sínfises são articulações fortes, que permitem uma leve movimentação e são compostas por fibrocartilagem. De exemplo, temos os discos intervertebrais, que são localizados entre a vértebra da nossa coluna vertebral. Os discos intervertebrais ajudam a coluna a ter resistência, mobilidade e flexibilidade, e também permitem a absorção de choques. Outro exemplo de sínfises são as sínfises púbicas, que unem os ossos pubis no osso do quadril. A articulação sinovial ou diartrose é um tipo de articulação que permite amplo ou total movimento. Isso por ter uma cápsula articular entre os ossos. Essa cápsula articular ela é composta por uma membrana sinovial, cartilagem e líquido sinovial. Esse líquido sinovial ele serve como um amortecedor entre os ossos. Ele faz com que, ao ser feito o movimento, não haja desgaste. Por isso que ele está presente nas articulações principais, onde há uma grande movimentação, como joelhos, ombros. A articulação sinovial tem 6 subdivisões, basicamente diferenciadas pelo formato e pelos movimentos permitidos dentro dessa subdivisão. São eles:
plana ou deslizante, onde o único movimento permitido é o deslizamento. Exemplo deles são os ossos do tarso e do carpo. Gíngrimo ou dobradiça é onde há uma superfície convexa e outra côncava, formando literalmente uma dobradiça. Os movimentos permitidos nelas são flexão e extensão. Alguns exemplos são as articulações húmero-ulnar e interfalângicas. Trocoide, onde são permitidos movimentos de rotação. Um dos exemplos é a articulação radio-ulnar proximal. Condilar ou elipsoide é um tipo de articulação que permite movimento primário em um plano de flexão ou extensão e permite uma pequena rotação. Um dos exemplos é a articulação do joelho, que fica entre o fêmur e a tíbia. Celar, que possui esse nome por ter uma superfície com o formato de uma cela, literalmente. Ele permite movimentos de flexão, extensão, abdução e adução, e uma pequena quantidade também de rotação. Um dos exemplos mais conhecidos é a articulação carpo-metacárpica do polegar. Esferoide é um tipo de articulação sinovial, onde um dos lados da articulação tem um formato de como se fosse uma bola e o outro lado é o encaixe para essa bola. Por ser como se fosse um soquete com uma bola, ele permite total movimento, ele permite movimento nos 3 planos. Ele é encontrado entre a cabeça do fêmur e o fêmur, e também entre o húmero e a escápula, que são regiões de grande movimento. Por ter essa forma, ela permite esses movimentos de grande alcance. E qual a importância do conhecimento desse sistema para a enfermagem? Bom, o estudo do sistema articular e de toda a anatomia humana em geral é essencial no papel do enfermeiro. Quando nos deparamos com um paciente com comprometimento articular, por exemplo, devemos ter o conhecimento básico de fisiologia para prestar os cuidados adequados para este paciente, solicitando as melhores posições de repouso para ele, não agravando ainda mais o seu problema de saúde.